O coronavírus chega a Goiás. 3 casos confirmados, 1 em Rio Verde e 2 em Goiânia. Todos fizeram viagens para o exterior. E o governo decretou situação de emergência para comprar material e equipamentos para o tratamento da doença sem licitação. O Hospital dos Servidores do Estado em Goiânia vai ser equipado para receber pacientes. Grandes eventos podem ser cancelados. Os jogos de futebol não vão ter torcida. Agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Agora 7 horas e 17 minutos, ao vivo com as principais notícias do estado, da sua cidade, da sua região. 3 casos confirmados em Goiás de coronavírus. Essa confirmação foi feita agora à tarde numa entrevista coletiva envolvendo a Secretaria de Saúde e também outros órgãos aí do governo. São 3 casos, então, uma de Rio Verde e 2 de Goiânia, todas mulheres. De Rio Verde, uma mulher de 61 anos que esteve recentemente na Espanha. As outras 2 mulheres de Goiânia também estiveram em viagem para o exterior, para os Estados Unidos e para a Itália. Nenhuma dessas mulheres com sintomas graves da doença. De qualquer forma, elas estão em isolamento em casa, de acordo com o que foi informado aí nessa entrevista coletiva, sob o monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde. Todas as pessoas também que estiveram em contato com essas mulheres estão sendo monitoradas neste momento. A Superintendência de Vigilância Epidemiológica falou mais como deve ser, a partir de agora, com os casos confirmados aqui em Goiás, como deve ser o monitoramento da população. Todos os contatos desses casos, eles serão monitorados por um período de 14 dias, que é o período máximo, que a gente tem de período de incubação. Nós temos equipes dentro da Secretaria Estadual e também nas Secretarias Municipais de Saúde, todas trabalhando em conjunto para fazer esse monitoramento. E, nesse momento, o que a gente faz é tentar conter a dispersão da doença. Nosso LACEN também fazendo todas as amostras, a gente tenta liberar o mais rápido possível, de acordo com a quantidade de casos que vão chegando. E uma das principais medidas anunciadas pelo governo é evitar a aglomeração de pessoas. Por exemplo, servidores públicos vão poder alterar os horários para que os ônibus possam viajar até o local de trabalho dos servidores públicos menos cheios. E também grandes eventos podem ser cancelados e uma medida efetiva que já foi tomada é a proibição de torcida nos jogos de futebol nos estádios aqui do estado. Partidas de futebol, estive reunido agora há pouco com a federação, nós não cancelaremos os jogos, mas cancelaremos a presença das torcidas. As torcidas elas serão suspensas, os grandes eventos também. Não é o momento ainda, talvez estejamos próximos deste momento, de suspender as aulas. Assim que chegar esse momento, é provável que a gente faça isso também pelo período de quarentena de 14 dias e não por períodos que não tem muito embasamento científico, como foi feito no nosso estado vizinho, 5 dias no Distrito Federal. O Hospital de Doenças Tropicais aqui em Goiânia vai continuar sendo o hospital referência para fazer as triagens. O governador Ronaldo Caiado falou também que todas as ambulâncias para fazer o transporte de pacientes para a capital, para Goiânia, terão equipamentos para ajudar na respiração. Ele também detalhou outras medidas para controlar a doença, como, por exemplo, o Hospital do Servidor, o conhecido como Hospital do IPASGO, que está sendo preparado para receber os pacientes. Nós temos um hospital com 222 leitos, ele está sendo equipado, lógico, está sendo equipado. Estamos aí buscando condições de poder ir utilizando de acordo com a necessidade. HDT, hospital de referência, que lá ele vai também ter como hospital de retaguarda este hospital de IPASGO. Então esse hospital só vai se ocupar de pacientes com coronavírus. Já determinei que a partir de amanhã cada secretário com suas superintendências defina o horário de chegada dos servidores.
Aqueles que têm carro próprio, tudo bem, horário normal. Os que vêm pelo transporte coletivo, eu dei ali uma flexibilização para que as pessoas possam chegar às 7, 7h30, 8, 8h30, assim gradualmente indo e saindo. E olha, em Rio Verde, no Sudoeste, logo após a confirmação desse caso de coronavírus na cidade, a Prefeitura anunciou medidas também para evitar que a doença se espalhe na cidade. Eu vou chamar o Arildo Palermo, que tem todos os detalhes. Arildo, boa noite para você sobre essas medidas que estão sendo tomadas aí na cidade. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o terceiro caso de coronavírus aqui no estado foi então constatado aqui em Rio Verde no início da tarde de hoje. Uma mulher de 61 anos, profissional da saúde, que visitou alguns países da Europa recentemente e retornou aqui para a cidade na semana passada. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui de Rio Verde, ela chegou na cidade, apresentou alguns sintomas de uma gripe e então procurou a vigilância epidemiológica. Aí ela passou por uma bateria de exames aí, e então foi constatada agora, confirmada a Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Ela teve contato com outras pessoas também aqui na cidade, mas nenhuma delas apresenta nenhum sintoma neste momento. Ela está em isolamento em casa e sendo tratada no próprio domicílio. Bom, a Prefeitura aqui de Rio Verde convocou a imprensa agora há pouco para falar sobre esse assunto, para falar sobre o coronavírus, onde foi dito aí que não existe motivo para pânico nesse momento, nenhuma medida restritiva será tomada, então a rotina da cidade não será impactada agora. A novidade, Luciano, fica por conta da Tecnoshow, a maior feira de agronegócio do estado, uma das maiores do Brasil, que a Prefeitura confirmou o adiamento da feira. Já a Comigo, cooperativa responsável pela organização, só vai se manifestar oficialmente amanhã. Nós vamos seguir por aqui acompanhando, observando as atualizações e trazendo aqui na programação. Volto contigo no estúdio, Luciano. Muito obrigado, bom trabalho para você. Outras medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado, a gente fala daqui a pouquinho ainda nessa edição do Jornal Anhanguera. O asfalto cedeu num trecho da BR-153 no norte do estado, ficou complicado por lá porque a pista está interditada parcialmente. A gente vai ao vivo a Porangatu agora falar com a Ana Paula Moreira. E o trânsito, então, como é que está a situação agora com esse trânsito, ou pelo menos a pista interditada parcialmente, hein, Ana? Boa noite. Olá, Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Apenas um dos sentidos está liberado, viu? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, parte do asfalto e do acostamento cederam depois que uma forte chuva caiu ali na região. Nesse trecho existe uma tubulação que não suportou o grande volume de chuva. E hoje à tarde, técnicos e engenheiros do DENIT estiveram no local fazendo uma vistoria e vão começar os reparos a partir de amanhã. Mas, por enquanto, por uma questão de segurança, apenas um dos sentidos da via continuará funcionando. O trânsito no local vai funcionar no sistema de pare e siga. E isso, segundo a PRF, deve continuar até o final dessa obra, que deve durar em torno de 15 a 20 dias. Então, o motorista que estiver passando por esse trecho da BR-153, aqui no norte do estado, próximo ao município ali de Estrela do Norte, ficar bastante atento, porque o trânsito no local está lento, a pista é simples e tem uma grande movimentação de caminhões, de veículos pesados por lá, então é preciso tomar bastante cuidado, Luciano. Até porque quando a gente vê o asfalto desse jeito, dá para saber que ali embaixo a estrutura está comprometida. Obrigado, Ana. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir novas informações sobre a confirmação de casos de coronavírus aqui em Goiás. 7h26, a gente volta a falar sobre o coronavírus. A gente sabe também que as escolas continuam funcionando normalmente, mas a rotina nos colégios do estado estão mudando. Em Catalão, por exemplo, o cuidado com a higiene foi redobrado também nas creches. Só aqui nesta creche mantida pelo município são 320 crianças matriculadas. Elas estão participando de atividades recreativas para aprender a evitar uma possível contaminação. A gente explica tudo na praticidade, brincando com eles, Na hora de espirrar, todo mundo espirra junto e faz o gesto, espirrar. Como é que é na hora de espirrar? Que espirra aqui no braço, Que a gente não pode espirrar no ar. Como as crianças passam praticamente o dia todo na creche, os cuidados precisam ser redobrados. Aqui no banheiro, por exemplo, cada criança tem sua toalha, tem seus objetos de uso pessoal. E para reforçar ainda mais a higiene, o álcool em gel passou a ser usado com muito mais frequência a partir desse mês.
Nas escolas particulares, além dos cuidados com a higiene, os alunos estão realizando projetos sobre o tema. A gente fala sobre todas as etapas da contaminação do coronavírus, de onde que ele vem, como que ele age. Os estudantes elaboraram cartazes e as informações chegaram em todos os cantos da escola. Vários professores já explicaram sobre coronavírus, sabe? Como ter aqui os cuidados para não pegar a doença, além dos sintomas, né, que é febre, tosse e falta de ar. Cuidado de higiene mais importante do que nunca, e a gente volta a falar sobre essa confirmação de 3 casos de coronavírus aqui em Goiás, agora com Honório Jacometo, que inclusive acompanhou a entrevista coletiva hoje à tarde, que deu detalhes, Honório, dessas medidas que estão sendo tomadas a partir de agora. Boa noite. Boa noite, Luciano, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Exatamente, uma coletiva que durou quase 2 horas aqui no Hospital do Servidor Público, de onde eu falo ao vivo aqui de Goiânia. O governador anunciou que vai assinar um decreto de estado de emergência. Para que ele serve? É um documento da parte burocrática, porque se precisar comprar luvas, máscaras, respiradores, aí consegue comprar mais rapidamente. Numa situação normal, isso demora cerca de 2 meses, 3 meses, por conta da burocracia, por conta das licitações. Várias medidas foram anunciadas a partir desse decreto. Por exemplo, os idosos vão ser vacinados dentro de casa ou nos asilos. Eles não precisam mais procurar as unidades de saúde. Quem é que vai fazer isso aqui na capital e também em todo o interior? As equipes das secretarias municipais de saúde, o Exército, os bombeiros, a Polícia Militar, os agentes de saúde, ou seja, todo mundo nesse mutirão para vacinar os idosos. Tem mais uma decisão: as partidas de futebol continuarão acontecendo, mas os torcedores não poderão mais ir para os estádios. Agora, olha só, esse decreto de estado de emergência que o governador vai assinar agora de noite, vai ser publicado amanhã, ele é um documento genérico, ele não esmiuça exatamente, ele não detalha quais serão essas medidas. Caberá a cada secretário de cada pasta, aí sim, fazer uma portaria já a partir de amanhã, dizendo o que cada pasta dele vai fazer. Por exemplo, na área da saúde, não vai ter, por exemplo, mais as partidas de futebol com os torcedores. A partida de futebol, aliás, vai ter. O que não vai ter é o torcedor dentro do estádio. E, por exemplo, a Secretaria de Saúde vai dizer para as igrejas fazerem mais missas, para os pastores fazerem mais cultos ao longo do dia. Para quê? Para ter menos público lá na igreja. Porque geralmente tem um culto ou tem uma missa às 7 horas da noite, vão 200, às vezes 300 pessoas. E não pode. Então ele quer que façam mais cultos, mais missas ao longo do dia para dividir esses fiéis. Agora, depois de tudo isso que foi anunciado aqui hoje, de todo mundo estar preocupado, o governador fez um alerta. A população goiana não precisa ficar preocupada, porque o Estado está preparado para essa doença. É o que a gente vai ouvir agora. Nós temos que baixar o decreto de emergência, tá certo? Para que a gente possa cuidar dessa parte burocrática. Do Luciano. Olha só, Luciano e todo mundo, então o decreto está sendo assinado agora de noite, amanhã vai estar publicado no Diário Oficial do Estado, e aí cada secretário de cada pasta, por exemplo, o secretário de administração, ele vai fazer uma portaria para flexibilizar o horário de entrada do servidor que tem carro. Quem tem carro não precisa chegar às 7h30 como chega costumeiramente ou às 8 horas, então isso vai ser flexibilizado por cada secretário. Agora, aquelas pessoas que andam de ônibus, os servidores públicos que andam de ônibus aqui na capital, por exemplo, aí sim, para não haver uma grande aglomeração nos terminais de ônibus e também dentro dos ônibus que vivem lotados, então para isso vai servir essa portaria, Luciano, tudo para tentar evitar que haja contaminação. E o governador chegou aqui hoje nessa coletiva fazendo um gesto que todo mundo tem que fazer. No lugar de dar a mão, de cumprimentar todo mundo, ele usou os cotovelos para cumprimentar as pessoas. É um momento que não é para dar a mão e não é para ficar dando um beijinho no rosto, porque é justamente esse o problema, é assim que se dissemina esse vírus, Luciano. Obrigado, Honório. Preocupação também nos presídios. O governador disse que há possibilidade, inclusive, do cancelamento de visitas, mas tudo isso ainda está sendo estudado. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta para falar de futebol, mas lembrando para você que os jogos do Campeonato Goiano agora vão acontecer sem a presença das torcidas. Isso a partir do fim de semana, essa medida que foi tomada por conta da pandemia do coronavírus e também dos primeiros casos confirmados aqui em Goiás. Ontem, com torcedores no estádio, o Atlético deu um passo importante para chegar à quarta fase da Copa do Brasil e daqui a pouco é a vez do Goiás. A Lua foi uma inspiração para o Atlético, além, claro, da vontade de chegar à quarta fase da Copa do Brasil e o prêmio de R$2 milhões. Os 2 gols saíram no primeiro tempo. Nicolas, de falta. E Renato Kaiser, que aproveitou o vacilo da defesa do São José. Com o placar, o Atlético leva vantagem para o jogo da volta na semana que vem em Porto Alegre. Já vai começar ganhando de 2-0. Daqui a pouco, o outro time goiano na terceira fase da Copa do Brasil entra em campo. Às 9h30, o Goiás enfrenta o Vasco em São Januário. A equipe carioca joga em casa, mas está em crise, com salários atrasados. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico, aqui em Goiânia. Trazer um bom resultado em São Januário, que é sempre jogar lá, sempre é muito difícil, para que a gente possa definir a classificação aqui na próxima semana. Hora da nossa imagem do dia, hoje de um flagrante de uma mulher que foi assaltada dentro de um hospital aqui em Goiânia. Vou pedir para colocar as imagens aí desse hospital. O bandido chega ali, ou para ela no corredor, tá vendo? Dá para ver que a mulher caminhando, o homem vai atrás e ela parece meio distraída. O homem anuncia aí o assalto. Parece estar armado, inclusive. Ela reage e ele ameaça ela novamente, ela sai correndo, né? A mulher corre atrás do homem, mas ele foge. Vou encerrando essa edição aqui, me despedindo de você. Boa noite, vou entrar de férias em 15 dias. Estou de volta, férias rapidinhas. Tchau, tchau.